Bom dia, estamos aqui para terminar nossa lição dessa semana, né? Sexta-feira, nós vamos para a página 100, né? Onde tem para você refletir. O tema da nossa lição, a luta dos impérios pela supremacia, né? Então, nós vamos lá a essas 5 reflexões. Né? Primeira, como podemos discernir os propósitos de Deus nas atividades das nações hoje? Então, aqui nós vemos, no domingo, que Deus, ele está no comando de tudo, né? Fala aqui sobre vento como símbolo, né? Que simboliza conflitos. E diz que João vê os elementos da natureza, terremotos, tempestades e conflitos políticos, representados como sendo retidos por 4 anjos. Então, aqui nós vemos como podemos discernir o propósito de Deus nas atividades das nações hoje. E diz mais, esses ventos permanecerão sob controle até que Deus dê a ordem para os liberar. É a segurança da Igreja de Deus que está em jogo. Os anjos cumprem a ordem divina enquanto mantêm sob controle os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, até que os servos de Deus sejam selados na testa. Como a profecia descreve as características das nações terrestres? Então, aqui no tópico de segunda-feira, nós vemos que a profecia descreve as características das nações terrestres como animais, né? Mostra aqui sobre água, animais e asa, né? Fala aqui no texto de Daniel 7, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Né? E a notinha diz assim, Daniel recebeu uma visão de feras cruéis para representar os poderes terrestres. O que fez com que Babilônia mudasse sua maneira de agir? Então, nós vemos aqui que Babilônia, um império idólatra, né, que foi usado por Deus para punir a nação que se desviou dele para servir aos deuses idólatras, né? Durante o tempo de vida de alguns que já se questionavam sobre o futuro, ele miraculosamente moldaria os assuntos das nações dominantes da terra para levar os babilônicos ao poder. Então, nós vemos aqui o que fez com que Babilônia mudasse sua maneira de agir. Deus, que interveio, né, como um milagre, e mudou o futuro, mexeu, né, no futuro da nação, nas nações, assunto dominante das nações, né, e levou os babilônicos ao poder. Né, aqui a notinha da letra B diz, elevado ao mais alto grau de honra secular, a quem até a inspiração reconheceu como rei dos reis. Nabucodonosor atribuiu algumas vezes a glória e o esplendor de seu reinado ao favor de Jeová. Idólatra de nascença e formação, à frente de um povo entregue à idolatria, ele tinha, no entanto, um senso inato de justiça, e Deus foi capaz de usá-lo como um instrumento para punir rebeldes e cumprir o propósito divino. Então, assim foi que foi mudado o assunto das nações, e foi assim que a Babilônia, no caso o Império Babilônico, foi usado por Deus para intervir nos assuntos das nações, né? Como a profecia revela a preocupação de Deus com os assuntos das nações? Aí nós vamos para o 4º tópico, né? Na quarta-feira, onde nós teremos essa resposta. Como a profecia revela a preocupação de Deus com o assunto das nações? Diz aqui, os judeus viram uma evidência categórica do cumprimento literal da profecia de Isaías na entrada inesperada do exército do conquistador persa no coração da capital babilônica. Essa profecia falava da repentina derrubada dos opressores caldeus pela mão de um líder persa. Segundo o texto, a invasão do conquistador ocorreria pelo leito do rio, que ele mesmo tinha desviado. Em seguida, Dario atravessaria os portões que os babilônios descuidadamente deixaram abertos e desprotegidos. Todos esses fatos deviam ter sido para os judeus um sinal inequívoco de que o Senhor estava moldando os assuntos das nações para os abençoar. E por fim, quinta-feira. De que forma o sistema filosófico grego ainda influencia a sociedade hoje?
Então, hoje nós vemos, né, que nas escolas, nossos filhos, nossos jovens, crianças, são influenciados por esses ensinos, né? Sempre são citadas filosofias gregas, né? Então, até hoje, esses ensinos influenciam, né? Ensinos muitas vezes, ou na maioria das vezes, errôneos, né? Mas que influenciam a mente dos nossos jovens, né? Diz que os gregos criam que era preciso elevar a raça humana, mas consideravam o estudo da filosofia e da ciência como um único meio para alcançar a verdadeira elevação e honra. Então, através da filosofia e da ciência hoje, os ensinos gregos, né, os ensinamentos dos filósofos gregos são repassados, né? Assim, eles são influenciadores, né? Até hoje, esses ensinos são influenciadores. Mas que Deus nos ajude, nos capacite, nos dê cada dia sabedoria e que possamos fazer do Senhor Jesus o nosso influenciador, que possamos transmitir isso a nossos jovens, a nossos filhos, né? Que a maior e a melhor sabedoria é aquela que vem do alto. Deus abençoe a todos.